Sétimo vídeo do estudo do sermão profético de Jesus. Então ele continua aqui falando, agora ele vai falar para o servo infiel. Se ele chama servo é porque era cristão, mas que não perseverou na salvação, sendo infiel a Deus naquilo que chegou para ele. Olha o que ele diz aqui no capítulo 24, versículo 48 em diante. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Outra versão diz que o Senhor o despedaçará e lançará a sua sorte com os hipócritas. Então ele está falando que aquele que não perseverar, que perder a sua salvação, espancar os seus conservos, começar a trabalhar contra a obra de Deus, começar a viver no mundo, um dia foi salvo, mas chegou a perder a salvação. Jesus diz que quando ele vier, este servo será castigado, ou seja, ele vai ficar no período dos 7 anos, e ao morrer será lançado no lugar onde haverá choro e ranger de dentes, que é o inferno. Então ele está mostrando claramente que aquele que um dia foi salvo no tempo da igreja, mas que não perseverou na fidelidade e perdeu a salvação, essa pessoa, se estiver vivo, vai ficar, mas não vai ter segunda chance. Será destruído no período da ira de Deus e lançado no inferno. E ele continua esse raciocínio no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, falando uma parábola, a famosa parábola das 10 virgens. Vamos ver aqui. Capítulo 25, versículo 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, as 10 virgens representam a igreja, os cristãos. O noivo representa Jesus, ok? Essas lâmpadas aqui são candeias, são candelabros, certo? Essa lâmpada representa o espírito dos salvos. Provérbios 20, versículo 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então essa lamparina representa o espírito dos salvos, ok? Aceso porque tem azeite. O azeite era o combustível que mantinha a lâmpada acesa, o candelabro com fogo aceso. Esse azeite é o Espírito Santo. Então as 10 virgens é uma colocação para a igreja. Todos salvos aqui com a lâmpada acesa, vivos, espírito salvo por causa do azeite do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Versículo 2. 5 virgens eram insensatas e 5 prudentes. Ou seja, 5 fiéis, 5 infiéis. Mas ainda salvas, ainda com a lamparina acesa. Uma pessoa, quando ela se desvia do caminho de Deus, ela não perde automaticamente a salvação. Deus dá a ela um tempo para ela se arrepender, certo? Que é o tempo da lâmpada ainda está acesa, dentro da analogia aqui. Vamos lá. 3. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não levaram reserva. Ou seja, ainda salvas, mas não estavam cultivando comunhão com o Espírito Santo. Vai chegar uma hora que vai se apagar essa lâmpada. As prudentes, versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, elas perseveraram na fidelidade e conservaram o Espírito Santo, azeite, reserva. Versículo 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E ide antes aos que o vendem, comprai-o.
E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Resumindo, Jesus disse: aqueles que um dia foram salvos, mas perderam a salvação, a lâmpada se apagou, não tinha mais Espírito Santo, azeite, esses ficaram de fora das bodas quando Jesus veio. E aqueles que conservaram-se salvos, sim, estes entraram no reino. Então Jesus está alertando a igreja a permanecer em santidade para não ficar no arrebatamento. E veja que Jesus disse: não vos conheço. Então aquele que um dia foi salvo e perdeu a salvação não terá segunda chance, tá certo? Isso é um engano, é um equívoco daqueles que defendem, muitos pré-tribulacionistas defendem isso, mas é um equívoco. Haverá chance de salvação no período da tribulação para quem nunca nasceu de novo. Amém? Então, aqui eu encerro, esse estudo. Espero que você tenha sido aí ricamente abençoado e abençoada. Resumindo, para se entender o sermão profético de Jesus, tem que se juntar os 3 capítulos que falam desse sermão: Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Eles se complementam, algo que está em um não está no outro, por isso é preciso juntar os textos. Segunda coisa, é preciso entender o contexto no qual o sermão foi dito, que é no contexto onde Jesus está decretando juízo sobre a nação de Israel e dizendo aos discípulos que o templo seria destruído totalmente. E entender que Jesus está respondendo 3 perguntas que os discípulos fazem. Primeira pergunta: quando sucederão essas coisas, a destruição do templo? Resposta de Jesus, Lucas 21, do 20 ao 24, sabemos que se cumpriu no tempo, logo no início da era cristã, logo no início da era da igreja, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Segunda pergunta: o que sinaliza a tua vinda? A vinda para Israel que Jesus tinha acabado de falar para os fariseus. Jesus responde falando do tempo da tribulação, de como vai ser a 70ª semana de Daniel. Terceira pergunta: qual o sinal da consumação dos séculos? Ou o que sinaliza o início da 70ª semana de Daniel? Resposta: Jesus responde que é os eventos da ira de Deus começando a acontecer e o arrebatamento da igreja, e ele mostra claramente que a igreja tem que se conservar fiel para ser arrebatada e não ficar no tempo da ira de Deus. Amém? Então espero que você tenha sido aí ricamente abençoado e abençoada. Assista várias vezes esse vídeo, os outros também, tá bom? Dúvidas e comentários, pode me falar, tá bom? Graça e paz, Deus abençoe sua vida ricamente em nome de Jesus. Amém.